Olá, minhas queridas, dando continuidade ao nosso projeto de podcast da Saúde Integral da Mulher, nosso quarto episódio. Eu tenho a honra de chamar aqui, de convidar um cara que muitas vezes vira estrela dos nossos procedimentos, que as pacientes adoram, vem elogiar a nós depois, que é o Dr. José Guilherme de Oliveira Costa, que ele é anestesista intensivista, teve a sua formação em residência pela Unesp, fez terapia intensiva pelo Sírio-Libanês, tem o título superior de anestesiologia, é um dos coordenadores do serviço de anestesia do Hospital Paulistano, e é anestesista atuante nos hospitais Albert Einstein, Sírio-Libanês, Mirante, BP. Tem mais de 20 anos de experiência em cirurgia minimamente invasiva e mais do que tudo isso, mais do que essa competência que eu tenho o privilégio de atestar no dia a dia, é um baita ser humano. Gui, muito obrigado por você estar aqui. E o objetivo da escolha desse tema, Gui, é que muitas vezes as pacientes, quando a gente vai conversar, indica a cirurgia, ninguém gosta de ser operado, né? Ninguém, costumo dizer que nem quem vai fazer cirurgia plástica, que faz uma cirurgia por escolha pessoal, né? Na véspera fica com medinho. E algumas pessoas têm na anestesia um medo maior do que muitas vezes do procedimento em si. Então, primeiro eu queria te dar as boas-vindas, queria te agradecer seu tempo aqui e depois emendar já com uma pergunta. Precisa ter este medo da anestesia? Boa noite. Obrigado, Luiz, pelo convite, estar aqui. E é um prazer enorme aqui poder te prestigiar e prestigiar toda a clínica e o trabalho que você vem fazendo. Bom, começando a responder a pergunta, tentando desmistificar um pouco esse medo, esse receio da anestesia, esse receio do desconhecido. Então, a gente costuma traçar um paralelo da anestesia um pouco com a aviação, né? Então, o paciente vai ser submetido a uma anestesia, tem muitas coisas semelhantes, a pessoa vai fazer uma viagem de avião. Eu, particularmente, pessoalmente, morro de medo de avião, eu até comento com os E de colegas anestesia? que eu não tenho medo nenhum de anestesia e eu morro de medo de avião. Então, assim, o medo é normal, o medo é fisiológico, o medo nos protege, o medo nos ajuda, às vezes, a enfrentar algumas situações, por mais que possa parecer contraditório, eu tenho medo, não vou enfrentar aquela situação, Nos mas deixa alerta, o né? medo é fisiológico, o medo deixa a gente alerta, a gente não está fazendo um passeio no shopping, a gente não está fazendo uma coisa corriqueira, a gente não está fazendo uma coisa que é totalmente isenta de risco, mas o importante é a gente manter um vínculo de confiança com os pacientes e a gente mostrar que aquilo é totalmente passível de ser feito de uma maneira segura, tranquila, confortável, com resultado excelente, minimizando os riscos e tornando o procedimento mais seguro. Então, eu acho que tem várias etapas que a gente tem que seguir para tentar minimizar, mitigar esse risco do risco anestésico cirúrgico e manter principalmente um vínculo de confiança com os pacientes. Esse vínculo, né, Gui, eu acho, me colocando no lugar de vocês, porque a paciente inicialmente nos procura e a gente estabelece o vínculo inicial. E de repente a gente vai transferir uma confiança, obviamente que a gente tem o privilégio aqui em São Paulo de escolher os profissionais com quem trabalhamos, isso não é uma realidade no Brasil inteiro, mas a gente eh, acaba transferindo a confiança a nós depositada em vocês e vocês dão essa sequência. Indo nessa linha do medo, do mitigar esses mitos, existem os riscos inerentes a qualquer Sim. procedimento, né? Somos seres humanos, não controlamos tudo, mas esses riscos eles podem ser um pouco mais calculados. É óbvio, fazendo o paralelo que você fez da aviação, de vez em quando vai ter uma tempestade, tem avião que cai, é raríssimo, mas né, isso acontece. Dá para calcular parte desses riscos? Como é que a paciente pode ir para o procedimento sabendo que boa parte desses riscos foram calculados? O que é necessário
programação, nesse pensamento, eventualmente exames solicitados, para ela chegar ali, antes de conhecê-los, um pouco mais tranquilas ou sabendo que tudo foi feito? O mais importante na avaliação de risco do paciente é o estado clínico do paciente. Então, isso é um paciente rígido que vai ser submetido a uma cirurgia minimamente invasiva ou até uma cirurgia de um porte maior, ele tem um risco muito baixo de qualquer tipo de complicação, diferente de um paciente que é um paciente que tem diversas comorbidades. Então, esse risco ele é estratificado, calculado, tem escalas para isso, classificação de ASA, que é uma classificação que a gente usa, americana, separa os pacientes aí desde ASA 1 e até eles vão tendo comorbidades, dependendo da comorbidade, se está controlado ou não, ele vai sendo classificado em ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4, chega até ASA 5. A maior parte dos pacientes que a gente anestesia para cirurgia minimamente invasiva são ASA 1, quase 80%, 90% dos pacientes, e alguns são ASA 2 ou até os pacientes ASA 3, os pacientes mais idosos. Quais seriam alguns critérios que vão elevando essa graduação da classificação de ASA? É a doença clínica do paciente. Então, se o paciente tem uma doença clínica, seja uma hipertensão, seja uma arritmia, seja uma asma controlada, mas ele tem essas doenças estabilizadas, então esse risco é muito baixo do paciente. Se ele tem uma doença descontrolada, por isso que o risco do paciente ele não começa, tornar o procedimento seguro não é um ato isolado, não é um ato que começa ali na hora que você vai levar o paciente para o centro cirúrgico, vai fazer anestesia. Isso começa antes. Então, por isso que é importante o vínculo do anestesista também com o cirurgião. Por quê? Porque o anestesista já trabalha intimamente com o cirurgião, sabendo o tipo de paciente que ele vai tratar. O cirurgião já sabe os exames que ele tem que pedir, ele já sabe que aquele paciente que tem uma comorbidade, tem um detalhe que precisa ser avaliado anteriormente, o anestesista vai fazer isso antes, vai pedir avaliação de outros especialistas, vai pedir alguns outros exames que ele acha que são necessários para tentar mitigar esse risco. Se o paciente não está controlado, ele vai antes ter que controlar esse paciente, talvez com a ajuda de outros colegas, pedindo outros exames para tentar entender o quadro clínico do paciente para ele ir para a cirurgia no melhor estado físico dele. Então, um paciente que seria originalmente um ASA 3 ou um ASA 4, ele pode ser transformado num ASA 2, não no ASA 1, porque ele pode ter uma doença, mas ele pode vir para um ASA 2, que é um risco de complicação do ato anestésico cirúrgico muito baixa. E o ASA 1, que é grande parte dos pacientes, tem um risco de complicação no ato anestésico cirúrgico menor do que 1%. Chega a 0,2%, 0,4%, 0,5%, e as complicações são complicações relativamente simples de serem tratadas. Quais seriam elas, as principais? As principais complicações anestésicas, período perioperatório do paciente, são complicações que você consegue manejar com alguns cuidados básicos no intraoperatório, que são principalmente náusea no pós-operatório, náusea, vômitos, até se as náuseas não são controladas, dor que você tem que ser controlada, e essa estratégia já começa antes da cirurgia, tremor, que também é uma complicação muito frequente no pós-operatório, no pós-anestésico imediato, reações alérgicas, arritmias, você já vem com o histórico do paciente no pré-operatório. Então, o paciente faz uma arritmia, mas esse paciente já tem uma alteração cardiovascular prévia que você identifica, já tem uma história clínica, já tem um eletrocardiograma, se tiver alguma alteração, você já pede uma avaliação do cardiologista. Alergias, você já faz o histórico prévio do paciente. Se tiver indicação e o paciente já tiver um histórico de alergia muito intensa, tem uma avaliação de alergologista no pré-operatório, então você mitiga esse risco no pré-operatório, no pré-anestésico, e às vezes alguns dias antes da cirurgia, com a conversa com o cirurgião sobre aquele quadro clínico do paciente. Então, isso começa antes. Então, uma boa avaliação do paciente, uma correta interpretação dos exames, uma boa avaliação dos colegas que vai haver necessidade de avaliação desse paciente, já mitigam o risco intraoperatório desse paciente e o risco anestésico. Quantas vezes não conversamos aí à noite, né, Gui? O que você acha? Peço o quê? Tá tranquilo? Tem esse detalhe, né? Acho que isso é fundamental. Isso é super importante. Assim, fazendo paralelo com a aviação, você precisa fazer o checklist do avião antes. Então, isso não começa lá na hora que você vai voar. Isso é importante.
Depende do know-how da tripulação, mas o trabalho começa muito antes. Então, isso mitiga muito o risco do paciente. Tem alguns pacientes que usam alguns marcapassos, que já têm esses controladores, né, de essas dissincronias cardíacas. Seria um limitador para uma cirurgia, uma paciente que usa um marcapasso, por exemplo? Eu estou exagerando para um lado para justamente... De maneira nenhuma. Não é o nosso dia a dia. As pacientes que a gente faz cirurgia minimamente invasiva é um perfil de paciente, uma idade de paciente, um estado físico que muito grande parte delas são pacientes rígidas, mas sim, tem pacientes que têm marcapasso, tem pacientes que já tiveram cirurgia cardíaca, tem pacientes que têm prótese valvar, tem pacientes que já têm stent coronariano. Então, esses pacientes precisam ser avaliados previamente. Então, normalmente eles vêm com acompanhamento cardiológico, então o cardiologista já vem com uma orientação do que fazer, do que parar de medicação com esse paciente, e o paciente especificamente com marcapasso, ele tem toda uma programação prévia a ser feita. Então, desde a reprogramação do marcapasso, para ele ficar no modo que o bisturi elétrico não atrapalhe o funcionamento dele no intraoperatório, você protege o marcapasso para uma desregulação que pode acontecer no intraoperatório com o uso do bisturi elétrico, você pode minimizar a interferência do bisturi elétrico no marcapasso com o uso do bisturi bipolar quando possível, e a reprogramação do marcapasso no pós-operatório para voltar naquele modo atual, que já vinha atuando do marcapasso previamente. Então, você consegue usar o marcapasso durante a cirurgia, o paciente com o uso de marcapasso, fazer a cirurgia sem interferência do bisturi elétrico no marcapasso, sim. Ou seja, tudo que a gente colhe de informação antes ajuda a tomada de decisão e até a escolha por nós, orientado por vocês, nós cirurgiões, daquilo que é mais fácil ou melhor utilizar em cada situação, né? Indo tudo ao encontro do mesmo propósito. Uma dúvida das pacientes, assim, agora elas não pensando na cirurgia minimamente invasiva, mas aquelas que vão fazer uma cesárea, uma coisa assim, que antigamente se fazia muito a peridural, agora se faz pouco a peridural, faz a raquianestesia, tem medos de dor de cabeça após, então as mães das pacientes atuais, muitas vezes, a dor de cabeça é da anestesia ou não. Qual que é essa diferença entre a raquianestesia e a peridural, para que elas que estão nos escutando saibam, entendam um pouquinho anatomicamente que é isso, cada uma delas? Os bloqueios, né, no neuroeixo, que são raquianestesia, peridural, são muito utilizados ainda hoje em dia. Tem indicações de um ou outro de serem feitas, eles têm efeitos que são parecidos no organismo, mas que têm algumas diferenças, principalmente em termos de relaxamento muscular, principalmente em termos de você poder oferecer uma analgesia no pós-operatório mais eficaz. E tem algumas indicações de raquianestesia ou peridural. Então, por exemplo, para parto cesárea, a anestesia de escolha, de indicação, é a raquianestesia mesmo, que promove um bloqueio, um relaxamento muscular mais intenso, um bloqueio de fibras sensitivas e até de fibras de tato mais intenso. Então, a paciente tem menos percepção do estímulo álgico da cirurgia, do estímulo tátil da cirurgia, e tem uma experiência melhor com a anestesia, com o ato anestésico. E a peridural acaba sendo mais reservada no caso de parto, para uma analgesia de parto, porque com a peridural você consegue inserir um catéter no espaço peridural e fazer anestésicos fracionados nesse espaço peridural ou até de uma maneira contínua, dependendo do protocolo do serviço e da experiência do anestesista. E para a cirurgia também, a gente também faz os bloqueios de neuroeixo, também tem outros bloqueios periféricos que a gente pode ter indicação de fazer, mas os principais são ainda os bloqueios de neuroeixo, que é a raquianestesia ou a peridural, e dependendo da situação a gente opta por uma ou por outra. Em relação à cefaleia pós-RAC, né, que é uma entidade temida, que ainda existe, tem uma incidência baixíssima, hoje em dia com a evolução não só da técnica anestésica, como das agulhas, que são muito mais finas, com um calibre mais fino, com um desenho da ponta da agulha que causa menos trauma no espaço, na dura mater, que é a membrana que você tem que perfurar para atingir o espaço que tem o líquor, que é onde você injeta o anestésico. Então, essas agulhas de calibre mais fino, com uma anatomia diferenciada, com expertise do anestesista para fazer o bloqueio, eles diminuíram muito a incidência de cefaleia pós-RAC.
Hoje em dia gira em torno mais ou menos, depende da população, depende do sexo do paciente, depende de se é uma paciente que vai ter parto ou se é uma paciente que vai fazer uma cirurgia eletiva, mas a incidência gira em torno de 0,3% a 0,5%. É muito pouco. Cefaleia pós-RAC é muito pouco. O benefício, então tudo em anestesia é risco-benefício, né? Então, se o benefício daquele ato anestésico suplanta o risco de complicação, o risco para o paciente, você pensa mais do benefício do que no risco. É sempre assim a anestesia. Você sempre leva em consideração o benefício e a segurança para o paciente. Você não vai fazer nada que vai ter mais risco do que benefício, que vai pôr um paciente a uma situação que possa ter um desfecho desfavorável. Então, você sempre pensa no benefício e no conforto do paciente, sem dúvida. E anatomicamente, o que é a diferença entre a peri e a RAC? A diferença, elas são feitas no mesmo espaço da coluna, então elas são feitas... A peridural você pode fazer em outros espaços, mas para cirurgia pélvica, cirurgia ginecológica, ela é feita numa posição bem baixa na coluna, onde já terminou a medula, então tem um medo de, vai pegar a medula. Não vai, porque você só tem a cauda equina, né, que são as raízes, você não tem a medula propriamente dita, então ela é feita no espaço bem baixo da coluna, e a diferença é o calibre da agulha. A agulha de RAC anestesia ela é muito mais fina, a agulha de peridural é uma agulha mais grossa, que ela possibilita passar um catéter por dentro dela. A diferença principal é a profundidade da onde você introduz a agulha. Então, a RAC anestesia é das camadas. A RAC anestesia ela é um pouquinho mais profunda, que ela atravessa uma membrana que é chamada de dura mater, que é onde tem o líquor, então você tem a saída de líquor pela agulha, você visualiza isso e você injeta o anestésico. Então, é uma carga de anestésico muito baixa, que provoca um bloqueio muito intenso durante um período curto de tempo. Então, depende do anestésico que você usa, depende da quantidade de anestésico, mas a duração dela é mais ou menos em torno de 1 hora e meia, no máximo 2 horas, 2 horas e meia. A peridural é diferente. A peridural é num espaço um pouco mais superficial, uma diferença de milímetros, mas é no espaço mais superficial, que é o espaço peridural, com uma carga de anestésico maior. Porque como ela está mais longe do nervo, ela precisa de mais anestésico para conseguir anestesiar o nervo e fazer o bloqueio sensitivo. Quando a gente vai fazer um parto, uma cesárea, que vai necessariamente precisar de um corte, uma das perguntas não, medo da paciente naquela situação, porque você fez geralmente a raquianestesia, fica uma certa imobilização, fica uma completa imobilização, né, dos membros inferiores até aí o nível quase subcostal, mas elas sentem alguma coisa. Então elas ficam morrendo de medo, falam assim, como é que o doutor vai saber que eu estou realmente anestesiada antes de me cortar? Como que é possível? Quais sinais que a gente consegue ver disso para tranquilizá-la? Assim, não tem chance disso acontecer. Não, sem dúvida, o que acontece? Você injeta um anestésico local num espaço que tem a saída de nervos da medula, digamos assim. É como se você fizesse uma anestesia de dentista no nervo ali, num tronco nervoso que inerva parte da boca, da língua. Então, todo mundo já tomou anestesia no dentista, a gente sente o dentista mexendo, mas a gente não sente dor. Por que a gente sente ele mexendo e não sente dor, assim como a gente sente o cirurgião mexendo durante o procedimento da cesárea e não sente dor? Porque a fibra de tato ela é uma fibra muito grossa. O anestésico não consegue penetrar completamente nessa fibra para bloquear essa fibra de tato. Ela é a mais grossa que existe. Mais grossa do que a fibra motor, muito mais grossa do que a fibra sensitiva, que é uma fibra bem fina. Então, a sensação de tato, tanto na anestesia do dentista como na anestesia durante a cesárea, essa sensação de tato ela é mantida, parcialmente mantida. Você não tem aquela sensação normal de tato, mas você sente ainda mexendo. Você sabe que alguém está mexendo ali na sua barriga, você sabe que o dentista está mexendo na sua boca, mas você não sente dor. E como que a gente tem certeza que não está sentindo dor? Então, a gente tem sinais indiretos disso. Como você tem um bloqueio não só sensitivo motor, você tem um bloqueio simpático também. Então, o paciente tem uma alteração de frequência cardíaca, tem uma alteração de pressão arterial, tem uma alteração motora, então você sabe que o bloqueio está instalado porque o paciente não consegue mexer as pernas. E, óbvio, antes de começar o procedimento, você pede para o cirurgião testar se você está com bloqueio
sensitivo efetivo. Então, ele testa com uma pinça, o paciente não sente nada, não está sentindo, ele começa o procedimento cirúrgico. Ou seja, não precisa ter esse medo, Não que precisa ter temos medo, porque a gente tem várias etapas, a gente tem vários a seguir, sinais, várias etapas, e a gente tem um vários teste que a gente faz. checklists, né? Hoje em dia, a anestesia não existe subjetividade. Então, você tem os sinais subjetivos, você tem os sinais que o corpo dá, que o anestesista interpreta, e você tem sinais objetivos de que você está com uma anestesia bem instalada. Depois, mais para frente, a gente até vai falar sobre se o paciente tem certeza que ele está dormindo ou não durante a anestesia, que isso é um medo muito grande dos pacientes. Tem como a gente saber se ele está dormindo ou não. Perfeito, Gui, perfeito. Existe uma anestesia mais segura? Eu acho que a anestesia mais segura é aquela anestesia necessária para aquele ato cirúrgico. Nem mais, nem menos. É a anestesia que o anestesista tem mais experiência em fazer. Hoje em dia a gente tem diversos anestésicos, a gente tem anestesias sem opioides que são feitas, então tem colegas que fazem anestesia sem opioides, se sentem confortáveis assim, e que eles conseguem dar uma segurança grande para o paciente. Então, a melhor anestesia é aquela melhor para o paciente. Então, dependendo do paciente, dependendo do estado físico, do quadro clínico do paciente, ele vai precisar de mais ou de menos anestesia. Quem vai definir isso é o anestesista. Ou seja, naquele momento do ato, obviamente, com toda essa avaliação clínica, condição cardíaca, condição respiratória, que vai definir tamanho, né, o porte da cirurgia, obviamente, né, que vai definir a escolha por vocês do melhor procedimento. Mas tem algumas vezes que vocês nos perguntam, por exemplo, existem algumas cirurgias que vamos fazer que vocês nos perguntam, e aí, vale a pena fazer um bloqueio ou não vale a pena fazer um bloqueio? Te pergunto, a gente está associando isso à anestesia geral, a gente já vai falar um pouquinho sobre ela, então não é para conferir mais anestesia. O que deve ser considerado nessa pergunta? O que vocês esperam de nós na resposta? O que a gente leva em consideração para definir, por exemplo, um bloqueio associado a uma anestesia geral, por exemplo? Os bloqueios associados à anestesia geral, eles são muito utilizados, eles são muito eficazes, eles têm muitos benefícios. Só que é um procedimento a mais, é uma anestesia a mais que você vai fazer. Então, é um procedimento invasivo, com toda a segurança, mas que é um procedimento a mais. Então, vale a pena fazer ou não vale a pena fazer aquele procedimento a mais no paciente? Depende do estímulo álgico, depende do quanto o cirurgião vai mexer, depende de qual a extensão da cirurgia. Então, isso muitas vezes o anestesista, eu já tenho muitos anos de experiência e de convivência com os colegas cirurgiões e trabalho intimamente com alguns cirurgiões, eu já sei o que eles vão fazer, eu já olho o ultrassom do paciente pélvico e eu já sei mais ou menos o que vai ser feito no ato cirúrgico. Mas muitas vezes a gente não sabe ou a gente está em dúvida. Então, a gente quer propiciar o melhor para o paciente. Às vezes, a gente até não faz um bloqueio e poderia ter feito um bloqueio. A gente, às vezes, tende a fazer esse bloqueio no final, que também é possível. Mas a gente já tenta programar qual vai ser a melhor anestesia para aquele paciente de acordo com o estímulo cirúrgico, estímulo álgico, do quanto que vai ser mexido, né? Do quanto que vai ser operado, do qual a extensão da cirurgia, digamos assim. O que é anestesia geral? Qual que é a diferença dela para uma sedação? A sedação também não é uma anestesia geral? Você sabe que eu fui apresentar o trabalho na residência, e o trabalho era com criança, enfim, a gente fazia um bloqueio, e a gente junto com uma criança, não tolera você fazer uma cirurgia sem uma sedação, a gente fazia uma sedação profunda no paciente. E aí começou uma discussão durante a apresentação se eu estava fazendo uma sedação profunda ou uma anestesia geral superficial. Então, esses graus de inconsciência do paciente, sim, eles vão de sedação a sedação profunda, a uma anestesia geral superficial, a uma anestesia geral propriamente dita. Mas a diferença principal é o manejo da via aérea. Então, a sedação, os anestésicos são muito parecidos, que você usa para uma sedação, até uma sedação superficial, moderada ou profunda, e para uma anestesia geral, mas tudo depende da carga de anestésico. Quando você tem uma carga de anestésico maior, você tem uma depressão do centro respiratório. Então, o paciente tende a não respirar. Isso é normal, é efeito normal do anestésico, porque a anestesia geral, ela basicamente são 3 pilares de classe de medicações que você usa. Então, uma medicação você tira a consciência, que são as medicações hipnóticas, que é o famoso Propofol, que a gente usa em 98%, 99% das vezes. Não pode usar em casa, como o Michael Jackson usou, porque é um anestésico geral, e ele deprime o centro respiratório. Então, você
Tem uma classe dos hipnóticos, que fazem o paciente dormir. Tem uma parte dos analgésicos, que são os opioides, que fazem o paciente não ter dor. E os relaxantes musculares, que fazem o paciente não brigar com aquele, seja o pneu peritônio que está sendo insuflado, que ele vai ter uma resposta de contração muscular. Então, você usa o relaxante muscular para propiciar um ato cirúrgico, um campo cirúrgico adequado, propiciar uma ventilação mecânica adequada, porque a partir do momento que você tira a consciência do paciente, você deprime o centro respiratório. Então, a anestesia geral, a carga de anestésico é grande, você deprime o centro respiratório e você precisa auxiliar essa respiração do paciente. E você precisa manejar a via aérea, que nada mais é do que a intubação orotraqueal, que é um procedimento que faz parte da anestesia geral. Às vezes você nem intuba o paciente, você usa outros dispositivos, que é a máscara laríngea, ou mesmo uma máscara facial, auxiliando a ventilação do paciente, que são procedimentos que às vezes assustam. Os pacientes perguntam se vai precisar ser entubado, mas é o procedimento do dia a dia do anestesista, que faz parte de todas as anestesias gerais. O paciente vai ser entubado dormindo e vai ser extubado, ou seja, vai ser retirado aquele tubo com ele também dormindo. Ele não vai perceber o tubo. Qual que é a lembrança, então, que o paciente tem da cirurgia em si, do momento da anestesia? Que isso é um medo delas também. Tem paciente que hoje me pediu assim: "Se eu for ter que ser operado, eu não quero lembrar de nada, nem do antes, nem do depois". Qual que é a lembrança? Qual que é o Então, risco esse, disso? esse feeling do que o paciente quer ou não quer, você sente muito na visita pré-anestésica. Então, antes da cirurgia, você, mesmo que você já tenha falado com a paciente pelo telefone, ou através de uma videoconferência, ou até numa consulta presencial, na avaliação pré-anestésica antes do procedimento cirúrgico, alguns dias antes, você tem que passar no quarto antes, conversar com a paciente, sentir qual o estado emocional que ela está naquele momento, reforçar o vínculo que você tem com o paciente, que isso eu acho que é o mais importante, que é o que vai acalmar o paciente, que é o que vai fazer o paciente se sentir seguro, que vai o paciente saber que ele vai estar sendo cuidado por alguém. E na visita pré-anestésica, muitas vezes você faz medicações pré-anestésicas, são medicações sedativas leves, de uso via oral, às vezes de uso injetável, mas a gente acaba preferindo pelos comprimidos, pelo uso via oral, que é mais cômodo, que vão acalmar o paciente. O paciente já vai para o centro cirúrgico, dependendo do grau de ansiedade do paciente, você pode fazer uma carga maior de sedativo, ele já vai dormindo para o centro cirúrgico, ou ele vai só com uma ansiólise para o centro cirúrgico. Ele vai sem aquela ansiedade, ou grande parte dos pacientes hoje em dia não querem ir com sedativo nenhum para o centro cirúrgico, eles vão acordados para o centro cirúrgico com aquela confiança já estabelecida com o anestesista. E a lembrança que grande parte deles tem é na hora que você começa a induzir a anestesia geral, aquele sono que é muito parecido com o sono fisiológico. Que é a Então, parte boa de é a tudo, né? parte, até a gente até brinca, é aquela caipirinha, é a parte boa da anestesia, porque é um sono fisiológico, é um sono, muitas vezes até um sono reparador, que hoje em dia a gente, Independente do tempo, né? independente do tempo, porque você causa um relaxamento muscular grande. Então, e você consegue, que a gente vai falar daqui a pouquinho, objetivamente saber a profundidade da anestesia. Isso é uma coisa que dá muito conforto para os pacientes e segurança para o anestesista. Eu brinco muito que nesse momento da indução, né, se é que tem alguma coisa boa, tem, óbvio que tem a resolução de um caso que foi o propósito da cirurgia, seja ela qual for, mas a melhor parte do procedimento em si, do ato, não das consequências e do desfecho depois, é justamente essa indução, é a parte gostosa, é a hora que a pessoa relaxa, acorda e está tudo resolvido, independente do desfecho, né? E nessa linha, Gui, tem gente que tem medo, assim, escuta assim: "Ah, eu escutei que a minha comadre acordou no meio da cirurgia, ninguém percebeu que ela estava acordada". Isso é possível? Como que objetivamente se vê isso? E se eventualmente vai superficializando de alguma forma? Existe alguma memória? Como é que isso funciona? Esse é o grande medo dos pacientes, né? Então, assim, o que a gente chama de recall intraoperatório, né? Lembrança intraoperatória, lembrar algo que foi dito pela equipe. Tem relatos, né? Hoje em dia, não adianta você falar, isso não existe. Existe, tem relatos, você entra hoje em dia, entra no Google e você vai achar casos de pacientes que estavam imobilizados pelo relaxante muscular e que tiveram recall do intraoperatório. Só que isso é facilmente evitável, assim. Tem várias etapas, várias medicações, vários cálculos, vários sinais que você consegue saber se aquele paciente está realmente anestesiado
ou se aquele paciente está no nível superficial de anestesia. Então, desde do que você está usando de anestésico, desde a experiência do anestesista, desde o anestesista estar ali do lado do paciente durante todo o ato anestésico cirúrgico, hoje em dia isso é obrigatório, desde sinais físicos que o paciente emite, se ele está num plano superficial de anestesia, que é um aumento de frequência cardíaca, um aumento de pressão arterial, uma alteração pupilar, um aumento de sudorese. Então, tudo isso você consegue identificar, e hoje em dia a gente tem um aliado muito grande para evitar que isso aconteça, que é um monitor de atividade elétrica cerebral. Então, a gente um adesivo que a gente cola na testa do paciente, que tem uma marca que é mais usada, que é o BIS, que é o índice biespectral, que você consegue saber numericamente qual é a profundidade da anestesia que você está obtendo com o paciente durante toda a cirurgia. Então, é um monitor que tem em todos os hospitais, que a gente usa em praticamente 100% das cirurgias, e que auxilia bastante para dar essa segurança para o paciente. O recall intraoperatório é uma coisa rara, mas que pode realmente acontecer, né? Não dá para a gente falar que isso não acontece. Isso pode acontecer, mas você tem várias etapas que você tem que cumprir, cuidados que você tem que ter com o paciente, e objetivamente você consegue sim saber qual o nível de profundidade da anestesia que ele está naquele momento da cirurgia e qual que ele vai ficar durante toda a cirurgia. Ou seja, assim, até uma curiosidade de muitos, né? O que o anestesista fica fazendo durante a cirurgia? Vocês ficam fazendo aquela analogia da aviação, vocês ficam vendo instrumentos, Sim. né? Então, se o anestesista está ali atento e fazendo esses checklists todos os momentos, consegue, na primeira alteração, evitar que situações como essa possam eventualmente acontecer. Eu estou errado? Aproveitando esse gancho, muita gente acha que a anestesia é um shot, né? Então, eu vou lá, vou fazer uma medicação que vai fazer você dormir E e volta no depois eu vou final. fazer uma medicação que vai fazer você acordar. Não é bem assim. Então, as medicações são feitas de maneira contínua, através de bombas de infusão ou até de anestesia inalatória, que ainda é hoje muito usada em alguns casos, mas a gente acaba priorizando a anestesia venosa. E a gente vai mudando essas doses de medicação de acordo com o estímulo cirúrgico que o paciente está tendo naquele momento, de acordo com a duração da cirurgia, de acordo com o que está sendo feito. Então, de acordo com a resposta do paciente, não só fisiológica, como através desse índice biespectral. Então, a gente vai controlando isso. E a gente não controla só a anestesia, então a gente controla todo o estado físico do paciente. Então, a anestesia, a gente até brinca, fala, a anestesia, que é o que causa mais medo, é o de menos. Por quê? Porque a anestesia não é uma coisa tão difícil de você calcular doses e programar bombas de infusão e saber o plano anestésico daquele paciente. Mas muitas vezes o paciente tem um sangramento no intraoperatório, o paciente tem uma alteração respiratória no intraoperatório, o paciente tem uma arritmia que você precisa prontamente tratar. Então, e a gente já vai você já entra para uma cirurgia, você já vai anestesiar um paciente já sabendo, já armado de uma série de informações para saber o que pode acontecer naquele ato anestésico cirúrgico. Então, por isso que é importante a avaliação prévia do paciente. E muitas vezes você deixa medicações ali do seu arsenal que você sabe que pode ser que você use naquele caso. Então, a gente deixa, o paciente que tem uma arritmia, você já deixa o antiarrítmico na sala, porque você sabe que pode ser que você tenha que usá-lo. Você, muitas vezes, o paciente que tem um marca-passo, você já deixa pás de marca-passo, auxiliares na sala, às vezes até coladas no paciente, que vão fazer o papel do marca-passo no intraoperatório. Então, a anestesia não envolve só fazer o paciente dormir, envolve fazer o paciente dormir ficar bem, ficar estável e acordar bem da anestesia e da cirurgia, sem nenhum tipo de complicação. Numa dessas que você citou, Gui, aí as observações, você citou, está tendo uma reação alérgica, e tem pacientes que morrem de medo de ter reações alérgicas porque são estímulos, são medicações que não são usadas habitualmente. E se eu tiver uma reação alérgica ou um choque anafilático naquele momento? Eu costumo dizer para ela que, assim, quando isso acontece, que não é comum, né? Vamos dizer que isso não é comum, seria a melhor situação para acontecer. Sim. Porque é onde você teria todos os recursos, desde medicações adrenérgicas, desde
todo recurso para garantir uma via aérea. Como é que você observaria isso ali naquele procedimento? Como é que a gente pode tranquilizá-la nisso? Qual que é o momento, qual que seria uma situação, talvez, chegando no fim da pergunta, de uma reação alérgica que preocuparia você, anestesista, tendo todo esse recurso de relaxamento muscular e tudo isso no procedimento cirúrgico? Tem duas questões, né? Uma é as pacientes, sim, elas perguntam: olha, eu tenho medo de um choque anafilático, de uma reação, nunca fui submetido a uma anestesia. E o que pode tranquilizar muitos pacientes é que a reação alérgica a anestésicos é uma coisa extremamente rara. O que é mais comum? O que é mais comum é a reação alérgica aos sintomáticos. Então, é a reação alérgica ao anti-inflamatório, que a gente vai fazer como adjuvante no controle da dor e os analgésicos, ao antiemético, aos antibióticos, que é uma coisa relativamente comum de ter alergia a alguns tipos de antibióticos. E essa paciente já traz essa história prévia. Então, por isso que a anamnese é importante, a avaliação pré-anestésica é importante. Ah, eu posso fazer testes cutâneos, ir no alergologista profilaticamente? Não, não pode. Se você tem uma história de alergia já sabida, talvez você até já tenha procurado o alergologista ou até você já pode fazer testes direcionados, porque não dá para você testar tudo no alergologista. Então, ele tem um kit de testes que são indicados a serem feitos em pacientes que já têm um histórico de alergia, um histórico atópico muito importante. E o paciente que tem aquela história de alergia a algum sintomático, você simplesmente evita aquele desencadeante. Então, tem, por exemplo, pacientes com história de alergia a látex, alergia à borracha. O que você faz? Você prepara a sala sem nenhum tipo de derivado de látex. Então, é a chamada sala látex free. Então, isso já é bem protocolado nos hospitais, você tira todas as partículas que possa ter de látex, você deixa a sala ventilando durante algum tempo para tirar qualquer partícula, para o paciente não desencadear aquela reação alérgica. Mas uma vez desencadeada a reação alérgica, pode acontecer? Pode. O melhor lugar para você ter uma reação alérgica é dentro do hospital, dentro de um centro cirúrgico, numa situação totalmente controlada, que é uma situação de manejo muito mais fácil, através seja de medicações, de corticoides, de medicações antistamínicas, de medicações adrenérgicas, de expansão de volemia do paciente, porque eles fazem, quando faz uma reação alérgica muito importante, faz uma vasodilatação muito grande, então você faz uma expansão volêmica, e você ter o respaldo de uma retaguarda desse paciente no pós-operatório se ele eventualmente tiver uma reação importante, o que é uma coisa extremamente rara, muito difícil de acontecer. Mas você tem que, mais uma vez, estar preparado para isso. E por que que é tão necessário o jejum para a cirurgia? E A maioria das pessoas acha que o jejum é para não vomitar. Também. Esse é um efeito colateral bom do jejum, evitar e diminuir o risco de náusea no pós-operatório. Mas o jejum ele é importante porque a partir do momento que você, seja uma sedação, ou seja uma anestesia geral, ou até só o bloqueio que você vai fazer por um parto cesárea, você nunca sabe o que pode acontecer durante o procedimento. Você pode ter que transformar aquele bloqueio numa anestesia geral, você pode ter que sedar o paciente em algum momento. E você deprime os reflexos de tosse, porque os anestésicos, como a gente já falou, eles deprimem os centros respiratórios, o sistema nervoso central como um todo, eles agem a nível de cérebro, a nível do sistema nervoso central. Eles deprimem também o reflexo de tosse. Então, se o paciente tiver uma regurgitação de conteúdo gástrico, ele não vai ter uma tosse efetiva e ele pode fazer uma broncoaspiração. Então, o jejum é extremamente importante. Para a cirurgia eletiva, então, você mantendo o paciente em jejum, você minimiza mais um risco, que é esse risco de broncoaspiração. Agora, tem cirurgias de urgência que você não consegue manter esse jejum, e aí você tem estratégias de anestesia para serem feitas para proteger essa via aérea do paciente. Qual o tempo de jejum? Então, hoje em dia, isso tem mudado no decorrer do tempo, então, cada vez mais a gente está sendo mais parcimonioso, a gente está sendo mais liberal com o jejum dos pacientes, porque a gente está vendo que o esvaziamento gástrico, dependendo da substância que ele ingeriu, ele é rápido. Então, por exemplo, hoje em dia o jejum de água, ele é admitido 2 horas de jejum de água. O paciente pode beber água, lógico, não vai beber litros de água antes da cirurgia, mas tomar meio copo de água 2 horas antes da cirurgia não tem problema algum. Mas já de medicações, de alimentos mais particulados, de digestão, esvaziamento gástrico mais retardado, você precisa de um tempo de jejum mais prolongado. Então, de sólidos, 8 horas de jejum, de uma refeição leve, de uma fruta, uma refeição que não seja muito gordurosa, você pode admitir 6 horas de jejum, e de líquidos, chá,
café, você é muito mais liberal em relação a isso, pode ter até 2 horas de jejum. A gente estabelece um tempo maior, então a gente, via de regra, acaba estabelecendo 8 horas de jejum como um todo e 6, 4 horas de jejum para líquidos, mas a gente pode admitir jejuns menos prolongados, mas de sólido não. Sólido, leite, comidas gordurosas são 8 horas de jejum. Se aprofundando um pouquinho mais na questão de jejum, que eu acho que é uma questão importante, hoje em dia está muito em voga o uso de medicações para perda de peso, as medicações que têm um efeito, foram inicialmente usadas para diabéticos, têm efeito hipoglicemiante. Então, é muito importante aquelas medicações, seja o Ozempic, já tem uma orientação bem clara em relação a isso, que pacientes que fazem uso de medicações para controle de peso, eles têm que ter um jejum. Primeiro, eles têm que parar essa medicação durante um certo tempo antes da cirurgia. Então, dependendo da medicação, pode ser 24, 48 horas, e algumas medicações 7 a 10 dias de parada no pré-operatório. E se ele vai para a cirurgia fazendo uso dessa medicação, seja por uma cirurgia de urgência, seja porque não conseguiu parar o uso dessa medicação, ele tem que fazer um jejum um pouco mais prolongado. Chega às vezes até a 12 horas de jejum. Isso tem que ser orientado previamente, os cirurgiões já têm conhecimento disso. O paciente que usa hipoglicemia antioral também, ou insulina, a gente tem que também fazer uma orientação antes da cirurgia, porque como eles vão ficar de jejum, eles podem fazer hipoglicemia. Isso é uma orientação importante que a gente já faz previamente também. E controla durante. Exatamente. Mais um dos parâmetros que eles vão controlando enquanto Controle glicêmico o voo está no ar, né? Controle glicêmico no intraoperatório hoje em dia está muito em voga, que é um dos fatores que diminui o risco de infecção no pós-operatório. Então, via de regra, a gente faz um controle de glicemia dos pacientes, e nos pacientes que são diabéticos ou que fizeram uso de algum hipoglicemiante previamente, a gente faz um controle seriado de glicemia capilar do paciente. O Gui, indo rumo ao final da nossa conversa, a gente conversou muito aqui a respeito da segurança da cirurgia, da anestesia, porque obviamente que tudo tem o seu risco, mas tem várias formas de se reduzir esse risco, desde a avaliação pré-operatória, uma boa avaliação clínica, a interação do cirurgião com o anestesista. Mas o que pode dar errado? Quais são as fases da anestesia que talvez causam mais, não vou dizer ansiedade, mas onde exige muito mais cuidado de vocês, onde o coração bate um pouquinho diferente. Passei disso, agora eu fico um pouquinho mais tranquilo. Então, fazendo de novo um paralelo lá com a aviação, né, que eu acho que é uma coisa que tem muita coisa em comum com a anestesia, é mais ou menos a decolagem e o pouso, né? Quando está lá durante o procedimento e o paciente está estável, é meio que a gente chama do voo em cruzeiro, né? Que você vai controlando alguns parâmetros, é o momento que você faz a ficha anestésica, que você às vezes liga para o quarto para acalmar o acompanhante do paciente, dar uma previsão de tempo cirúrgico. Mas a indução e o despertar da anestesia são momentos que você requer um pouco mais de cuidado, principalmente em relação à via aérea, né? Os pequenos cuidados, com pequenas situações que você tem de atenção, você torna esse procedimento bem mais seguro. Então, esse acho que seriam os momentos mais críticos ali da anestesia. A indução da anestesia, que você vai ter que fazer uma manipulação de via aérea, intubação do paciente, posicionamento do paciente, ele pode ter alterações hemodinâmicas que você precisa controlar, e o despertar da anestesia, que é a hora que o paciente pode ter algum grau de agitação, e você tem como fazer esse despertar ser feito de uma maneira mais suave, em que você tem que ter o cuidado na retirada desse tubo para você propiciar uma via aérea que não tenha um laringoespasmo, um broncoespasmo, que também tem estratégias e momentos certos de você fazer isso. Então, esses momentos que requerem um pouco mais de cuidado, mas que são cuidados totalmente controlados, né? Então, eu acho que esses são os momentos mais importantes. Anestesia tem efeito colateral? Algumas ficam, ainda estou com uma dorzinha nas costas, ainda estou meio nauseada 2, 3 dias depois. A anestesia tem esse efeito colateral? Então, o efeito colateral da anestesia é porque essas medicações agem em várias regiões do organismo, né? Então, elas podem ter alguns efeitos colaterais que são principalmente imediatos depois do ato anestésico cirúrgico, né? Então, geralmente eles acontecem na sala de recuperação ou no pós-operatório imediato nas próximas horas, que são também, você tem como contorná-los. Então, que são
as principais complicações de anestesia são complicações que são pequenos problemas, mas que geram muito desconforto para o paciente. Tem até um mnemônico em inglês aí que fala que são os pequenos grandes problemas, porque não são coisas graves, mas que causam muito desconforto para o paciente, que são as náuseas, que você tem como tentar combatê-las com uma estratégia medicamentosa, com uma estratégia anestésica de uma anestesia mais venosa, com uma aspiração do conteúdo do estômago, com o uso de algumas medicações que agem em diferentes receptores para diminuir a incidência de náusea, que são os tremores que você consegue combater deixando a sala não numa temperatura tão baixa, usando uma manta térmica que evita a perda de calor do paciente, aquecendo o paciente antes dele despertar da anestesia. Então, acabou a cirurgia, a gente não tem aquela pressa de acordar o paciente. Você espera, você cobre o paciente, você aquece o paciente, você olha o seu índice bispectral, lá, o seu bis, para ajudar a saber mais ou menos o momento certo de você fazer a extubação do paciente, que vai causar menos risco para o paciente. E a dor do paciente, a dor que pode persistir no pós-operatório. Então, por isso que é importante uma estratégia analgésica que começa antes da cirurgia, pensando no bloqueio, pensando no que você vai usar de medicação no pós-operatório, infiltrando a ferida cirúrgica, que ajuda muito no pós-operatório, e muitas vezes, junto com o cirurgião, já fazendo uma prescrição de pós-operatório, já tentando contemplar uma cobertura analgésica através de escala analgésica, desde analgésicos mais fortes até mais potentes, para o paciente não ter um pós-operatório confortável em relação à dor. Me veio uma outra pergunta aqui na cabeça, assim, as situações em que eventualmente a gente precisa, por exemplo, fazer uma cirurgia numa gestante, principalmente primeiro, segundo trimestre, tem um cisto, tem uma apendicite, por exemplo. Qual o risco para esse feto, para esse bebê? Ele fica anestesiado também? Como é que é essa questão anestesia na gestante? É possível fazer uma anestesia geral numa gestante? É possível fazer. Hoje em dia é muito seguro fazer uma anestesia geral numa gestante. As medicações anestésicas, elas passam a barreira hematoplacentária? Sim, elas passam. Só que, como as medicações têm uma meia-vida muito curta, um efeito residual muito pequeno, você consegue titular a medicação para ter uma depressão, seja no paciente ou no feto muito pequena, então a segurança da anestesia, mesmo na paciente gestante, ela é muito grande. Lógico, se for possível fazer a cirurgia sem uma anestesia geral, fazendo um bloqueio periférico ou um bloqueio de neuroeixo, seja uma raquianestesia ou uma peridural, se a cirurgia permitir aquilo, você acaba evitando, você não faz anestesia geral. Mas precisando da anestesia geral, não tem grandes consequências para o feto. Você tem algumas medicações que você tem que evitar, os anti-inflamatórios, medicações que alteram um pouquinho o fluxo sanguíneo para o feto. Você deve fazer um monitoramento do feto, seja antes do procedimento, depois do procedimento, através de um ultrassom, de uma cardiotoco. E o ato anestésico cirúrgico, sim, ele é possível ser feito de uma maneira muito segura. Gui, a gente percebeu que a anestesia, ela carrega consigo muita ansiedade pelas pacientes, né? Muitas vezes por desconhecer, não viver aquele momento, né? Vocês são extremamente importantes para nós, mas muitas vezes todo o trabalho que vocês fazem lá, do qual nós somos testemunha, não é vivenciado por outros. Então, qual que é a sua estratégia pessoal? O que o Dr. José Guilherme pensa na abordagem dessa paciente, naquele momento que ela está indo para a sala cirúrgica, para tentar diminuir essa ansiedade? Ou, o que eu penso aqui para as mulheres que confiam a sua saúde em mim, é que para fazer desta experiência, obviamente que não dá para fazer dessa experiência uma experiência prazerosa no momento em si, mas para fazer dessa experiência ser a mais tranquila possível. Qual que é a estratégia do Dr. Zé Guilherme? Eu acho que a estratégia, Luiz, não sei se pelo jeito de ser, ou pela vivência de UTI, também sou intensivista, e eu acho que a gente precisa ser mais um médico da paciente. Então, a gente tem que abraçar essa ideia de ser um médico da paciente sentir que você é mais um da equipe que está acolhendo ela, que está colaborando com um desfecho favorável daquele momento, que é um momento de fragilidade, que é um momento delicado, que é um momento que ela tem muita apreensão, que ela tem muito medo, que ela tem muito receio, que ela sabe que vai estar sendo cuidada por alguém, por mais um médico da equipe. É você ter um vínculo com a paciente, né? Então, você demonstrar que você está preocupado com ela, que você vai estar do lado dela, que você vai cuidar dela, que você vai ficar com ela na sala de recuperação.
que você eventualmente vai para o quarto com ela, que você vai dar total liberdade para ela te questionar o que pode acontecer, quais são os riscos, você levar em consideração as experiências que ela já teve com outras cirurgias, os medos. Então, tem paciente que, hoje em dia é muito comum aquele medo de o paciente não quer perder o controle, né? Então, ela tem um receio de se entregar, né? Então, e ela precisa entender que a equipe está ali para ajudá-la, para acolhê-la da melhor maneira possível. Então, eu acho que esse vínculo com o paciente, que muitas vezes a gente não faz, o anestesista é aquele profissional que aparece só no momento ali da visita pré-anestésica, e depois ele some da lembrança do paciente. Eu acho que esse vínculo tem que ser estabelecido. Então, meu celular fica à disposição das pacientes, elas podem me ligar a hora que quiserem. Eu geralmente converso com os familiares, explico o que vai ser feito, dou opção. Às vezes a gente escolhe, às vezes o que vai ser feito junto com a paciente. Tem pacientes que não querem, tem receio de que seja feito um bloqueio. Tem pacientes que já tiveram experiência de muita náusea no pós-operatório. A gente usar uma estratégia para tentar mitigar isso. Então, eu acho que a estratégia pessoal é manter um vínculo médico de proximidade, de acolhimento com os pacientes. Acho que isso é Eu importante. posso testemunhar e dizer que você consegue fazer isso de uma forma extremamente efetiva, porque a gente escuta o elogio aqui. Se escuta o elogio aqui é porque você não foi o mais um ali. E eu queria te agradecer demais a sua presença aqui. Orgulhoso de você, não só da parte anestésica, mas da capacidade de você explicar tudo isso de uma forma muito simples. E eu espero, mas não tenho a menor dúvida de que quem tiver a oportunidade ou tiver essas dúvidas e for atrás dessas respostas, eu acho que vai conseguir entender um pouquinho do que é essa arte da anestesia, das preocupações que vocês têm, da forma como isso pode ser feito de uma forma extremamente segura. Resultado sempre a gente não consegue prometer, obviamente, mas uma forma extremamente segura. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado por você dividir toda essa experiência sua, toda essa humanidade que você tem comigo aqui. Muito obrigado, Gui. Eu que agradeço, Luiz. Acho que desmistificar um pouco esse medo da anestesia é uma coisa muito importante, porque não é um momento que o paciente não vai ficar desamparado, ela vai ter alguém lá que vai estar cuidando dela, que vai estar pensando na estratégia do sucesso daquela cirurgia, do conforto que ela vai ter no pós-operatório, e é mais um membro da equipe que vai estar auxiliando no tratamento dela. Então, acolher bem a paciente, eu acho que é primordial, e ela saber que tem um profissional que vai estar ali pensando na segurança dela, no desfecho favorável dela, num pós-operatório mais confortável em relação a não ter náusea, não ter dor, não ter tremor, não ter nenhuma complicação grave. Eu acho que isso é muito importante. E pode ter certeza que a gente vai estar sempre ali nos bastidores, olhando tudo o que está acontecendo. O anestesista nunca vai deixar a paciente desassistida, isso pode ter certeza. Eu que agradeço possibilitar desmistificar um pouquinho esse medo da anestesia dos pacientes.